Fala galerinha, aula de filosofia. Hoje nós iremos falar sobre o filósofo Nicolau Maquiavel, que é extremamente cobrado nos vestibulares em geral, tá? E é o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre. Então vamos lá entender um pouquinho dessa filosofia que não é de difícil compreensão. Acredito que vocês vão entender num primeiro momento mesmo. Quando a gente fala de Nicolau Maquiavel, a gente está falando de um cara que vivia na Itália, especificamente na cidade de Florença, durante o século XV e o século XVI. Ele vai ser um grande cientista político, ele também vai ser dramaturgo, ou seja, ele vai escrever algumas peças teatrais, e ele também é considerado um filósofo, tá? Aqui a gente vai tratar especificamente da sua obra chamada O Príncipe, tá? Que obra é essa? A princípio, essa obra não era para ser um livro, ela foi feita com o intuito de se tornar um manual. Esse manual era direcionado para uma família chamada Médici, tá? Uma família burguesa da Itália que estava em ascensão, tá? Especificamente, ela foi direcionada a Lorenzo de Médici. Essa família, como eu disse para vocês, estava em ascensão, estava tentando crescer, fazia casamento com os nobres, enfim, estavam conquistando poder. E aí esse manual foi destinado a eles para ajuda nisso tudo. Para a gente entender essa obra, O Príncipe, a gente precisa entender duas bases. A primeira base é o conquistar, né? Para aumentar o seu poder, você precisa de conquistas. A segunda base é o manter-se. Ou seja, você conquistou, você tem poder, então você precisa manter esse poder. O que para Maquiavel é o mais difícil. Uma questão que sempre é levantada em sala de aula é: o fim justificam os meios? Essa frase é dita por Maquiavel, e aí eu respondo a vocês que não literalmente. O que acontece? Maquiavel, quando a gente lê a obra, a gente percebe que ele trata a política acima de qualquer outra coisa. Então, a política está acima de qualquer moral, está acima de qualquer laço, de qualquer outra questão, entenderam? Então, observando isso e observando a frase, a gente pode deduzir, né? Que é basicamente a mesma coisa, mas literalmente não foi dita por Maquiavel. Vamos entender um pouquinho dessa influência de Maquiavel e de O Príncipe, quando a gente fala da versão que foi criada por Napoleão Bonaparte. No século XIX, Napoleão Bonaparte vai ler O Príncipe e vai fazer algumas anotações. E isso posteriormente vai se tornar uma versão, que inclusive é a mais legal de se ler. Então, você lê O Príncipe e ainda pega de quebra umas anotações de Napoleão Bonaparte, tá? Em um determinado momento, na obra, Maquiavel vai vir com a ideia de que o seu braço direito vai te trair. Porque o poder é interessante, as pessoas querem ter poder. Então, uma hora ou outra, ele vai querer te trair. Então, você precisa controlar e eliminar. Prestem atenção no que vai acontecer no caso de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, seu braço direito era o seu irmão, né? José Bonaparte. O que ele vai fazer com José? Não sei se vocês se lembram. Ele vai mandar José lá para a Espanha, ou seja, não vai deixar o José participar das suas conquistas. Vai falar assim: vai lá para a Espanha, governa a Espanha e deixa que eu cuido do resto. O que não vai dar muito certo também. Mas enfim, não se trata disso agora, falar sobre isso. Então, se você quer se manter no poder, seu irmão tá dificultando as coisas, mate-o, elimine-o, tire ele do seu caminho, faça alguma coisa. Claro que a Igreja Católica não vai concordar nada com isso. Então, Maquiavel vai ser sim perseguido pela Igreja Católica, tá?